precisamos ser honestos. Eu sou honesto com você, inclusive para dizer que esse não é um episódio sobre esporte. E mais ainda, que se tivesse acontecido com qualquer outra seleção no mundo, o 7-1 teria sido muito engraçado. Talvez você não ache porque você é brasileiro, mas da mesma maneira, o pai que toma porrada de taco nas partes íntimas ao ensinar seu filho a jogar beisebol, não acha tão engraçado quanto nós que assistimos essa mesma cena nas videocassetadas do Faustão. Enquanto 7-1 é o nosso taco recém-adquirido de alumínio nos testículos, pro resto do mundo, ele é só uma montagem em looping com efeitos sonoros. E seria assim o contrário, caso o outro país fosse qualquer um que não o nosso. Não à toa, casualmente, alguém na sua roda de amigos pode dizer "E lá vem mais!" de maneira divertida para qualquer sequência de sacanagens que estejam acontecendo com ele. Bem diferente disso, é o dia mais triste do esporte brasileiro. O dia que o futebol quase morreu. Você pode achar que essa é uma história sobre esporte, mas não é. É bem mais do que isso. Esse é o Maracanazo. E esse é o Fatos e Patos, um podcast curtinho para você ter assunto na sua semana. Não esquece de seguir e avaliar a gente, se a avaliação for boa, mas escuta mesmo assim, ajuda o algoritmo. A gente também tem um Apoia-se, é só procurar por Fatos e Patos, tem aqui na descrição também. Lá você pode receber o episódio uma semana antes, além de um monte de material extra. Mas agora vamos pro que interessa. Imagina um domingo bonito no Rio de Janeiro. É 16 de julho de 1950. Cerca de 200 mil pessoas, 10% da população da capital, espremem-se nas arquibancadas de concreto do recém-inaugurado Maracanã. O estádio não é apenas um campo de futebol, mas sim um monumento ao progresso brasileiro. No alto do otimismo pós-guerra, o país estava pronto para ser gigante. E assim como em 2014, com motivos nacionalistas até que bem parecidos, a Copa era no Brasil. Até chegar na final, a seleção brasileira atropelou México, Iugoslávia e Espanha, com direito a um 7-1 na Suécia, porque o destino tem um senso de humor horrível. E exatamente por isso, o clima nas ruas era de carnaval fora de época. Se fosse hoje, teria com certeza algum bloco divertido na Vila Madalena com o nome de Enchendo a Taça, ou qualquer coisa do tipo. Faixas de Brasil campeão também eram penduradas em todos os lugares. Havia pôsteres dos jogadores como heróis e políticos, obviamente, usando isso como palanque. Pela campanha histórica, no Brasil, empatar contra o Uruguai já bastava. Pro povão, o jogo era só uma formalidade. Além disso, a campanha do Uruguai era bem aos trancos e barrancos. Antes do jogo, o prefeito do Rio fez um discurso razoável e comedido, que eu repito para vocês. Saúdo vocês brasileiros que já são campeões mundiais e não possuem rival em todo o hemisfério. Mas se você já ouviu falar sobre a história de Ícaro, o rapaz que voou perto demais do sol, sabe bem pra onde isso tá indo. Quando a bola rolou, e de novo, em breve a gente vai chegar na parte sem futebol, o Brasil parecia confirmar o favoritismo ao abrir o placar com friaça no início do segundo tempo. Maracanã explodiu. Naquele instante era impossível perder o título. Mas o futebol guarda mistérios que nem o ufanismo louco e exacerbado consegue combater. E como disse o técnico uruguaio no fim da partida, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. O Uruguai foi pra cima e esquiafino empatou aos 21 minutos. O que meio que dane-se, porque o Brasil só precisava do empate. Até que perto do fim, Didi avançou pela ponta direita. O lateral Bigode recuou e o goleiro Barbosa, antecipando um cruzamento, como o Didi havia feito no primeiro gol, deu um passo à frente, desprotegendo o canto esquerdo. Didi chutou direto. A bola passou entre a trave e Barbosa. 2-1 Uruguai. Naquele milésimo de segundo, 200 mil pessoas ficaram em silêncio. 200 mil Ícaros perceberam que as asas eram só cera. Que coisa bonita que eu falei agora, hein? Editor, deixa essa parte, tá, por favor. O Brasil perdia por 2-1 e nos minutos restantes o desespero substituiu a técnica de maneira lamentável. O apito final trouxe duas coisas: o fim do vexame em campo e o início do vexame fora de campo, um fantasma que assombraria o país por anos. Mas é aí que entra a parte para você que não gosta de história de futebol, mas gosta de história deprimente. Eu não fiz faculdade de jornalismo, mas eu imagino que uma das aulas deve ser sobre a necessidade constante de achar um bode expiatório, de preferência o mais fragilizado da história, para evitar análises complexas e poder vender mais jornal. Mas isso é só o que eu imagino. Porque o impacto do Maracanazo foi tão profundo que a crônica esportiva da época, liderada por nomes como Mário Filho no Jornal dos Esportes, precisou encontrar uma explicação que fosse além do campo. Era necessário dar um rosto ao fracasso. E esse rosto foi o de Moacir Barbosa. Barbosa era indiscutivelmente um dos maiores goleiros da sua geração, mas ele tinha uma coisa bem pouco popular na elite brasileira:
Negritude. Barbosa não só era negro, como era um ídolo para os negros. E muitos dizem que ele sofria de um racismo estrutural velado. O que me faz pensar o que seria racismo escancarado para essas pessoas. Agora, sendo justo, Barbosa não foi o único culpado. Também culparam Juvenal e Bigode. Que, só um parênteses, que nome de jogador raiz. Juvenal e Bigode. É isso que falta na seleção brasileira hoje. O que os três tinham em comum? Se você adivinhar, eu te impeço o filme Malcolm X do Spike Lee. To be given the rights of a human being by any means necessary. E a culpa, entre muitas aspas, de Barbosa mudou a seleção. Por muito tempo foram descartados os goleiros negros, porque acreditavam que eles não passavam confiança, eram tecnicamente instáveis e emocionalmente frágeis. Já em 1993, o Brasil corria o risco de ficar fora da Copa e ia jogar contra o Uruguai. Barbosa foi até a concentração e um repórter queria tirar uma foto dele junto ao goleiro Tafarel. Zagallo impediu, mas isso em favor do amigo. Caso o Brasil perdesse, a imprensa ia continuar o castigo de 43 anos. Tá vendo? Perdeu porque ficou do lado do Barbosa. Maracanazo mudou até as cores do futebol brasileiro. A camisa branca com detalhes azuis usada naquela tarde foi banida por ser considerada azarada. No lugar dela entrou a amarelinha, criada em um concurso para exorcizar o fantasma de 50. Nelson Rodrigues, o mestre das frases impronunciáveis, porque esse é um podcast de família, cunhou o termo complexo de vira-lata para descrever a inferioridade que o brasileiro se colocava perante ao mundo após aquela derrota. É meio absurdo a gente pensar tudo isso por causa de um jogo de futebol, mas era, na verdade, um projeto de país despedaçando. Para ele, o Maracanazo foi uma catástrofe que moldou a alma de um povo que passou a temer o sucesso no último instante. Barbosa, até o fim da vida, ouvia das pessoas que ele era o homem que fez o Brasil inteiro chorar. E tanto faz o futebol. O Maracanazo foi o dia mais triste do esporte brasileiro, porque mostrou como a gente descarta os nossos heróis e como nosso país precisava evoluir muito. Barbosa não chegou a ver o 7-1, o vexame que ofuscaria o Maracanazo para as novas gerações. Mas tudo bem, Barbosa viveu até os anos 2000. O que significa que é muito provável que ele tenha assistido às videocassetadas. E o 7-1 meio que é isso. Só que a Alemanha é a criança com o taco de beisebol. E lá vem mais!